Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o seguinte: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu irmão, minha irmã, nós vivemos uma era de velocidade sem precedentes, onde a agitação não é apenas um estado de espírito, mas quase um requisito social. Nós corremos para não ficar para trás, acumulamos funções, preenchemos cada segundo de silêncio com o ruído de uma tela e, sem perceber, transformamos a nossa existência em uma travessia extremamente veloz e assustadoramente superficial. O grande perigo desse estado de vida moderno não reside apenas no esgotamento físico, mas na total incapacidade que desenvolvemos de olhar para dentro com honestidade. Avaliamos a nossa saúde espiritual pela rapidez com que respondemos às demandas externas, e é exatamente nessa falsa sensação de controle que a teologia do profeta Jeremias nos confronta de forma cirúrgica, eu diria, devastadora. Há mais de 2 milênios, o Espírito Santo inspirou o profeta Jeremias a registrar uma verdade que desmascara qualquer tentativa de autossuficiência humana ao declarar que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, lançando no ar a pergunta ecoante de quem seria capaz de conhecer. Para compreendermos a profundidade teológica desse diagnóstico, precisamos desfalcar os conceitos modernos e entender que, na antropologia bíblica, o coração traduzido não é o berço do sentimentalismo romântico, mas a central de comando da vida, a raiz de onde brotam as decisões, o intelecto, a vontade e os valores morais de um indivíduo. Quando a Bíblia afirma que essa central é enganosa, ela utiliza o termo que evoca a ideia de algo tortuoso, fraudulento, cheio de armadilhas intencionais. A mesma raiz do nome Jacó, o trapaceiro. Deus está nos alertando que a nossa bússola interna está descalibrada desde a queda do Éden e que confiar cegamente nela é o caminho mais rápido para o abismo espiritual. Para ilustrar esta gravidade dessa condição em meio aos nossos dias tão ávidos por respostas rápidas, imagine que a nossa vida atual funciona como uma imensa, barulhenta e colorida feira popular. Nessa feira há luzes piscando por todos os lados, músicas diferentes tocando simultaneamente, telas gigantescas competindo com nossa atenção e dezenas de vendedores gritando promessas de felicidade, status e realização. Essa feira é o resumo da nossa rotina, o fluxo incessante de informações, as demandas implacáveis do trabalho, a pressão estética e financeira e a necessidade neurótica de parecer bem-sucedido. Nós caminhamos pelos corredores dessa feira de forma tonta, acelerada e intoxicada por estímulos. No centro exato desse mercado de vaidades, há uma atração misteriosa e sombria chamada de o labirinto de espelhos. Atraídos pela curiosidade e impulsionados pela mesma pressa que rege o exterior, nós entramos nessa estrutura sem perceber que estamos cruzando o portal do próprio coração. Quando você dá os primeiros passos para o interior do labirinto de espelhos, o impacto é imediato e desorientador. Você olha para a esquerda e vê a sua imagem refletida, olha para a direita e se depara com outra perspectiva de si mesmo. No entanto, há um detalhe crucial e assustador que passa despercebido à primeira vista. Ou seja, todos esses espelhos são profundamente deformados, distorcidos e enganosos. Um desses espelhos, estrategicamente posicionado, faz você parecer muito maior, mais forte, mais importante e mais imponente do que realmente é. Esse é o espelho do nosso orgulho espiritual e da nossa vaidade intelectual. O reflexo mentiroso que sussurra ao nosso ouvido que somos perfeitamente autossuficientes, que estamos espiritualmente maduros e que não precisamos depender desesperadamente da misericórdia de Deus ou da prestação de contas em comunidade.
Esse espelho infla o nosso ego e nos faz acreditar na ilusão de que temos o controle absoluto sobre o pecado e sobre o nosso próprio destino. Logo ao lado, contudo, há um outro espelho, um espelho oposto, que faz você parecer pequeno, torto, feio e completamente despedaçado. Esse é o espelho da insegurança crônica dentro de nós, da culpa legalista e da autocrítica destrutiva. Uma distorção que anula a graça de Deus e foca exclusivamente nas nossas misérias, sussurrando que nós somos um caso perdido, que a nossa adoração é inválida e que o amor do Pai não pode nos alcançar na nossa fragilidade. Caminhando mais um pouco por esse labirinto, por esse corredor tortuoso, iremos nos deparar com um terceiro tipo de espelho, talvez o mais perigoso de todos, que projeta a ilusão perfeita de um corredor totalmente aberto, plano, iluminado e livre de obstáculos bem à sua frente. E confiando no que os seus olhos veem e no que o seu coração sente, você decide acelerar o passo, convicto de que encontrou o caminho certo para a felicidade e para a realização pessoal. E então, num baque violento, você bate a sua testa diretamente contra o vidro sólido daquele espelho enganador. Não havia caminho algum ali. Era apenas um reflexo, uma miragem criada pelo seu próprio coração enganoso para sabotar a sua caminhada com Deus. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a grande tragédia da nossa geração é que, como a vida é excessivamente corrida, superficial e, eu diria, pragmática, nós simplesmente não temos tirado tempo para parar, respirar e analisar criticamente o labirinto em que nos metemos. Nós não inspecionamos os espelhos com critério, apenas consumimos os seus reflexos enquanto corremos nessa vida agitada. Olhamos de relance para a imagem inflada do orgulho e nos sentimos santos. Olhamos rapidamente para a imagem do espelho que mostra a nossa autossuficiência e justificamos a nossa falta de oração. Olhamos para o corredor ilusório e tomamos decisões profissionais, familiares e afetivas baseadas puramente no lema contemporâneo que nos manda seguir o coração. E aí, tragicamente, esquecemos que o conselho mais popular da cultura moderna, o escutar a voz interior, é teologicamente falando uma exortação à ruína. Pois dar ouvidos a um coração que as Sagradas Escrituras classificam como desesperadamente corrupto é o equivalente a caminhar por um campo minado, guiado pelas instruções de um inimigo. O texto de Jeremias 17:9 não deixa margem para o otimismo humanista ou para as teologias de autoajuda que tentam colocar o homem como redentor de si mesmo. A expressão desesperadamente corrupto que Jeremias usa pode ser traduzida com precisão como incurável para as forças humanas. Significa que nenhuma terapia puramente terrena, nenhum método de gerenciamento de tempo, nenhuma filosofia de autoconhecimento e nenhum ativismo religioso pode endireitar as distorções desse labirinto interno. O homem é incapaz de mapear a totalidade da sua própria queda, porque a própria mente que ele usa para analisar o coração também está afetada pelo pecado. Um conceito teológico que conhecemos como a depravação total. E diante dessa realidade desesperadora, onde nós somos prisioneiros de um emaranhado de espelhos mentirosos, e corremos o risco de passar a vida batendo contra as paredes das nossas próprias ilusões, o profeta Jeremias encerra o versículo com uma pergunta que ecoa como um clamor de socorro na escuridão do labirinto. Ele termina perguntando: quem o conhecerá? É a constatação da falência da introspecção humana. A resposta para esse dilema, felizmente, não nos deixa abandonados na nossa própria sorte, mas nas entranhas da feira popular. Mas o versículo seguinte, Jeremias 17:10, rasga os céus com uma proclamação de soberania e alívio ao declarar que o Senhor esquadrinha o coração e prova os nossos pensamentos. Olha, a palavra esquadrinhar carrega o peso de uma investigação minuciosa,
de uma varredura profunda que penetra até as regiões que nós mesmos desconhecemos ou reprimimos devido à nossa superficialidade cotidiana. Deus não está tanto dentro do labirinto conosco, tentando adivinhar qualquer espelho se é real ou não. Ele está, na verdade, olhando a estrutura de cima, segurando a planta baixa da nossa alma. Deus enxerga a motivação real por trás do nosso ativismo na igreja. Ele detecta o orgulho que se disfarça de cansaço e a carência que se fantasia de espiritualidade. Quando nós paramos a nossa correria insana para nos colocarmos diante da palavra de Deus, que o autor de Hebreus define como viva, eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, a verdade divina atua como um martelo que estraçalha os espelhos falsos do nosso labirinto. O diagnóstico de Deus é doloroso porque destrói a nossa ilusão de controle, mas ele é o único ponto de partida para a cura real. Nós somos criados para viver na profundidade do relacionamento com o nosso Criador e não na periferia das aparências. A nossa agitação crônica nada mais é do que uma fuga covarde do silêncio, pois nós sabemos que se desacelerarmos, seremos confrontados com o vazio existencial que tentamos preencher com o barulho da feira colorida. Todavia, o Evangelho nos garante que aquele que nos esquadrinha e conhece a nossa pior faceta, os nossos pensamentos mais egoístas e os nossos reflexos mais deformados, é o mesmo Deus que nos ama com um amor sacrificial, um amor eterno, manifestado em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pela corrupção do nosso coração e nos deu, através do Espírito Santo, não um mero remendo nos espelhos antigos da nossa alma, mas a promessa de um novo coração e de um espírito reto. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, a aplicação urgente desta palavra, de Jeremias 17, 9 e 10, para a nossa semana, consiste em renunciar à soberania dos nossos sentimentos e à pressa que nos desumaniza. Nós precisamos urgentemente cultivar a disciplina espiritual da pausa intencional, silenciando as vozes externas e internas para permitir que o Senhor examine as nossas motivações. Nós devemos também urgentemente aprender a guiar o nosso coração pela imutabilidade das Sagradas Escrituras, em vez de permitir que as flutuações da nossa alma guiem as nossas vidas. Que a partir de hoje, no meio dos dias corridos, você possa escolher não seguir o seu coração, mas entregá-lo diariamente àquele que o conhece perfeitamente, que cura as suas distorções e que o conduz para fora do engano, rumo à verdade que verdadeiramente nos liberta. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.